Shalom, amados irmãos, amadas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus seja derramada de forma abundante sobre as vossas, sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas como para todo o sempre. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje estamos aqui reunidos para mais um capítulo dessa nossa jornada pelos evangelhos do nosso Senhor Jesus. E a nossa porção de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do 1 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: Não julgueis para que não sejais julgados. Vou até ler de novo. Versículo 1 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Não julgueis para que não sejais julgados. Versículo 2. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Preste atenção para o fato de que, quando julgamos o nosso semelhante, nós mesmos fornecemos a régua, a medida que será usada contra nós, que será usada para nos medir, para nos julgar. Por favor, atente muito para esse detalhe. Não deixe esses versículos passarem desapercebidos. Quando julgamos o nosso semelhante, nós mesmos fornecemos a régua, a medida que será usada contra nós, que será usada para nos medir, para nos julgar. Nós mesmos fornecemos a régua. E só Deus, atente para isso, só Deus, somente Deus é capaz de julgar. Muito cuidado, não se aventure nessa estrada. Nós nunca sabemos o que se passa no interior do outro, do meu irmão, do meu semelhante. É impossível sabermos o que se passa no interior do meu semelhante, do meu irmão. O religioso, muitas vezes, ele normalmente, principalmente uma determinada religião, gosta muito de mandar, abre aspas, as pessoas para o inferno, fecha aspas. Ah, fulano foi para o inferno, cicrano foi para o inferno. Mas nós nunca sabemos, eu reafirmo, o que se passa no interior do outro, do meu irmão, sobretudo no momento da morte. Aqueles minutos, aqueles segundos que antecedem a morte podem fazer toda a diferença para todo e qualquer ser humano. Não dá para ficar mandando ninguém para o inferno. Você não conhece o interior do outro, você não conhece o coração do outro. Você não sabe como foi construída a mente daquela pessoa, as emoções daquela pessoa. Você não sabe as dores, as lágrimas que ela chorou. Você não sabe as experiências, as vivências que ela teve aqui nessa terra. Você não conhece as subjetividades da mente dela. Você não sabe aquilo que nunca foi dito por ela,
que ela nunca externou para ninguém e guardou dentro do coração dela. Nós não sabemos nada, e sobretudo no momento da morte. Nós não temos essa capacidade. Veja bem, a mente humana é muito complexa. São subjetividades mil. Cada ser humano é um universo de possibilidades e subjetividades. Cada ser humano é um universo de muitas possibilidades, de muitas subjetividades. Somos todos iguais? Sim, somos todos iguais, mas ao mesmo tempo somos infinitamente diferentes uns dos outros. Somos iguais? Sim, somos todos iguais, mas ao mesmo tempo em que somos infinitamente diferentes. O remédio que funciona para um, não funciona para o outro. Muitas vezes, não fomos feitos em escala industrial, como uma linha de produção de uma indústria qualquer. Não, somos todos iguais, ao mesmo tempo em que somos completamente diferentes uns dos outros. Até a nossa impressão digital, uma não bate com a outra. Cada um tem a sua. O que para mim é o fim do mundo, é motivo de preocupação, de angústia, para o outro é coisa simples. O que para o outro é coisa simples, ou melhor, o que para o outro é o fim do mundo, para mim é algo muito simples de se resolver. Estamos tão próximos. Tem esse outro detalhe, estamos tão próximos e ao mesmo tempo tão distantes uns dos outros. Estou lançando alguns conceitos para que você medite, para que você analise. Somos todos iguais, mas somos completamente diferentes uns dos outros. O remédio que funciona para mim muitas vezes não funciona para você. O remédio que funciona para você muitas vezes não funciona para mim. Estamos tão próximos fisicamente e ao mesmo tempo tão distantes uns dos outros. Você já parou para pensar nessa verdade? Estamos separados uns dos outros por um abismo intransponível para nós humanos. Esse abismo que me separa de você, que nos separa uns dos outros, é um abismo intransponível para nós humanos. É impossível, eu afirmo, é impossível acessar a consciência, o eu do meu irmão. É impossível que eu acesse a consciência, o eu do meu irmão, pensar como ele pensa, interpretar como ele interpreta, sentir o que ele sente. É impossível. Só Deus pode romper essa fronteira que nos separa. Só Deus consegue acessar a consciência, consegue acessar o eu do ser humano. Somente Deus. Para mim, isso é impossível. É impossível, eu sou redundante em dizer, é impossível acessar a consciência, acessar o eu do meu irmão, pensar como ele pensa,
interpretar como ele interpreta, sentir como ele sente. Isso é impossível para mim. Somente Deus pode romper essa fronteira. Para mim, isso é um abismo intransponível. Nós construímos, cada um de nós, melhor dizendo, cada um de nós constrói pensamentos. Perdão. Cada um de nós constrói pensamentos a partir do corpo de informações arquivado em nossa memória. Vou repetir. Cada um de nós construímos pensamentos a partir do corpo de informações arquivado em nossa memória. Ou seja, o eu é refém de uma base de dados. Você consegue compreender? Porque nós construímos pensamentos a partir do corpo de informações que está arquivado em nossa memória. Logo, o eu é refém de uma base de dados que está arquivado em nossa memória. Lançarei uma breve luz sobre alguns temas psicológicos. Tentarei ser breve, não me aprofundarei muito, mas apenas para que o nosso entendimento cresça um pouco na direção de não julgarmos nunca mais o nosso irmão, o nosso semelhante. Então lançarei uma breve luz, muito resumida, muito sucinta, sobre alguns pontos psicológicos da psicologia, para que cresçamos. Como eu estava dizendo, o eu é refém de uma base de dados que está arquivado em nossa memória. As nossas escolhas, as nossas interpretações, logo, são pautadas pela base de dados que temos. Sim, as nossas escolhas, as nossas interpretações são pautadas pela base de dados que temos. Por quê? Porque o eu é refém de uma base de dados. Por quê? Porque nós construímos pensamentos a partir do corpo de informações arquivado em nossa memória. A memória é importante lembrar, é importante salientar. É um produto da nossa carga genética. Vamos lá. A memória é muito importante lembrar, salientar. Me acompanhe, que em primeiro lugar, item 1, por assim dizer, é um produto da nossa carga genética. 2, é um produto das nossas experiências vividas e arquivadas no nosso córtex cerebral, dessas experiências que carregamos do útero materno. Tudo está arquivado. E contribuirá com a nossa memória. Estará presente nos arquivos da nossa memória. Tudo aquilo que vivemos no útero de nossas mães está arquivado aqui e influencia e influenciará diretamente nos nossos comportamentos, nas nossas interpretações, nas nossas análises.
3, a memória também é um produto do ambiente social em que vivemos. A memória é um produto do ambiente social em que vivemos. E 4, a memória é um produto das relações do nosso eu com a nossa própria mente. Tudo está arquivado. Esses itens que brevemente eu expus compõem a nossa memória. E isso é algo extremamente individual. Que sede que eu tô hoje. Não sei não se essa água vai dar até o fim da nossa jornada. A memória é extremamente individual. A memória é um produto da nossa carga genética, um produto das experiências que vivenciamos no útero materno. É um produto do ambiente social em que vivemos. E é um produto das relações do nosso eu com a nossa própria mente. Ah, tem mais um detalhe. Importantíssimo, aliás. O eu, ele não tem consciência dessa leitura e organização de dados em altíssima velocidade que ocorre nos bastidores da mente. Eu vou repetir. O eu não tem consciência dessa leitura e organização de dados que ocorre em altíssima velocidade nos bastidores da mente. Somente do produto final encenado no palco. Ou seja, dos pensamentos já elaborados. O eu não tem consciência dessa leitura, organização de dados que é feita numa velocidade imensurável, altíssima velocidade que ocorre aqui nos bastidores da nossa mente. Somente do produto final encenado no palco, ou seja, o eu só tem consciência dos pensamentos já elaborados. Por quê? Porque além do eu, existem fenômenos inconscientes que constroem pensamentos. Essa busca de arquivos, de tudo isso que está arquivado no nosso córtex cerebral, isso é feito de forma inconsciente. Milhões de números de telefone, endereços, informações lógicas, informações que estão no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, são acessados, são lidos, independentemente da vontade do eu. O eu constrói pensamentos? Sim, o eu também constrói pensamentos. Mas boa parte dos pensamentos são construídos de forma independente do eu, independente da vontade do eu. O eu só reconhece esses pensamentos depois que eles já estão elaborados. Aí o eu pode entrar em ação. Repito, além do eu, existem fenômenos inconscientes que constroem pensamentos. Que fenômenos são esses? Depois você dá uma pesquisadinha. Tem o fenômeno do autofluxo, o gatilho de memória, entre outros.
O autofluxo é o nosso parque de diversões mental. Ele constrói pensamentos a esmo, a torto e direito. Tanto é, sonde-se, você notará que você visita o passado, que não tem como retornar, você vai para o futuro que não existe, você faz viagens mil, você não consegue ficar sem pensar. Porque até o desejo de não pensar é um pensamento. E o fenômeno do autofluxo, ele faz com que tenhamos viagens mil. Nós não conseguimos ficar sem pensar. Não pensar é uma impossibilidade humana. A sua mente está sempre construindo pensamentos aleatórios. Há fenômenos, portanto, há fenômenos inconscientes que constroem emoções e pensamentos sem a sua autorização. Você não consegue parar de pensar. E boa parte daquilo que você pensa vem até você de maneira inconsciente, sem o desejo do eu. Você não está desejando pensar aquilo, mas aquilo brota em você. Você passa a ter consciência daquele pensamento somente no momento em que ele já está elaborado. Independe da vontade consciente do eu. Esses fenômenos inconscientes constroem emoções e pensamentos sem a sua autorização. O eu pode, sim, o eu pode, e digo mais, o eu pode e deve assumir o controle da nave mental. Ele tanto pode quanto deve assumir. Mas isso normalmente ocorre depois dos pensamentos já elaborados. Alguns pensamentos eu consigo. O eu é o elaborador, sim. Mas a imensa maioria dos pensamentos é construído por fenômenos inconscientes. Uma vez construídos, o eu pode e deve assumir o controle dessa nave aqui, a nave mental. Mas isso normalmente ocorre depois dos pensamentos já elaborados. E existe ainda um outro detalhe que eu não posso deixar de salientar, de frisar. Nós vivemos isolados dentro de nós mesmos. Eu estou dizendo tudo isso que eu estou dizendo de forma progressiva. Para que venhamos, que você venha a fazer essa viagem comigo e gradativamente você venha a entender através desses processos que eu estou explicando de maneira muito resumida, muito sucinta, que você venha a descobrir, que você venha a entender que nós vivemos isolados dentro de nós mesmos. Pegue tudo isto que eu já estou dizendo e observe de forma, acredito que ficará simples para todos nós, a constatação de que vivemos isolados dentro de nós mesmos. A construção de pensamentos, a construção das emoções é algo muito individual, cada um é um universo. Universos isolados. Vivemos isolados dentro de nós mesmos. Guarde bem o que eu irei vos dizer agora. O pensamento consciente é de natureza virtual.
e, portanto, sendo de natureza virtual, não incorpora a realidade do objeto pensado. Simples assim. O pensamento consciente é de natureza virtual e, portanto, não incorpora a realidade do objeto pensado e nem toca a essência do que se pensa. Porque o pensamento consciente é de natureza virtual, você compreende? Estamos sós dentro de nós mesmos. Nós não conseguimos incorporar a realidade do objeto pensado e nem tocar a essência do que se pensa. Porque o pensamento consciente é de natureza virtual. Estamos sós dentro de nós mesmos. Você compreende? Através de tudo isso que eu estou vos dizendo, nós estamos sós dentro de nós mesmos, devido à natureza virtual dos pensamentos. Devido à natureza virtual dos pensamentos, há um antiespaço nas relações interpessoais. Há um antiespaço nas relações interpessoais devido à natureza virtual dos pensamentos. E através desse antiespaço, estamos próximos fisicamente, mas infinitamente e intransponivelmente distantes, em termos psíquicos, uns dos outros. Eu vou repetir, devido à natureza virtual dos pensamentos, há um antiespaço nas relações interpessoais. E através desse antiespaço, estamos próximos fisicamente. Sim, próximos fisicamente, mas infinitamente e intransponivelmente distantes em termos psíquicos uns dos outros. A comunicabilidade interpessoal se dá na esfera da virtualidade. Entenda isso com o coração. A comunicabilidade interpessoal se dá na esfera da virtualidade e não através da transferência da realidade essencial. Você compreende? A comunicabilidade interpessoal se dá na esfera da virtualidade. É virtual e não através da transferência da realidade essencial. Estamos ilhados em nós mesmos. Sonde-se. As pessoas frequentemente dizem: ninguém me compreende, ninguém me entende. Óbvio. Ninguém nunca me entenderá plenamente e nem lhe entenderá plenamente. Ninguém lhe compreende, ninguém me compreende em essência, somente Deus. Porque estamos ilhados em nós mesmos. Ilhados em nós mesmos. Atente-se para esse detalhe importantíssimo. Porque esse detalhe, quando analisado de forma nua e crua, sem autocomiserações, sem máscaras, sem maquiagens, é capaz de mudar a nossa maneira de enxergar o outro, de enxergar o nosso irmão, de nos enxergarmos a nós mesmos. Ainda que eu desenvolva ferramentas importantíssimas e essenciais para nos relacionarmos uns com os outros,
Ferramentas essas como o altruísmo, como a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar dos outros. Ainda que eu desenvolva essas e outras muitas ferramentas, ainda assim, ferramentas essas importantíssimas, essenciais, que devemos desenvolver com todas as nossas forças. Ainda assim, é totalmente impossível eu ver o que o outro vê. É impossível eu sentir o que ele sente, interpretar como ele interpreta. Isso é impossível para mim, enquanto ser humano, enquanto ente de carne e osso. Por favor, jamais se esqueça desse conceito que lhes exporei agora, que eu vou lhes expor agora, dentre todos os conceitos que eu estou semeando aqui nessa nossa jornada. Jamais se esqueça. Nossos pensamentos estão distorcidos e contaminados. Distorcidos e contaminados estão os nossos pensamentos. Por nossa cultura e personalidade. Quem sou? Número 1, os nossos pensamentos estão distorcidos e contaminados por nossa cultura e nossa personalidade. Quem sou? Número 2, por nossa emoção. Como estou? 3, pelo ambiente social. Onde estou? E 4, por nossa motivação. O que intenciono? Os nossos pensamentos estão distorcidos. Além de vivermos ilhados dentro de nós mesmos, somos solitários. Dentro de nós mesmos, uma solidão intransponível. Além de estarmos ilhados dentro de nós mesmos, cada um constrói pensamentos de acordo com aquilo que está arquivado no seu córtex cerebral. Além de tudo isso, os nossos pensamentos estão distorcidos e contaminados. Cada um tem seus arquivos mentais. Cada um constrói pensamentos com base naquilo que está arquivado. Cada um de nós é uma ilha solitária. Estamos isolados dentro de nós mesmos e ainda por cima, os nossos pensamentos estão distorcidos e contaminados por nossa cultura e personalidade. Quem eu sou? Eles estão distorcidos e contaminados por nossa emoção. Como estou? Os nossos pensamentos estão distorcidos e contaminados pelo ambiente social em que vivemos. Onde estou? E os nossos pensamentos estão distorcidos e contaminados pelas nossas motivações. O que eu intenciono? Não há interpretações puras, portanto. Não há interpretações puras. Na realidade,
Na realidade, não somos livres para pensar. Somos reféns de quem nós achamos que somos, do ambiente social em que fomos criados, daquilo que intencionamos, das nossas emoções. Somos reféns daquela base de dados que temos arquivada no nosso córtex cerebral. Arquivos esses advindos, muitas vezes, da nossa genética, das nossas experiências intrauterinas. Do ambiente social em que fomos jogados sem o nosso desejo. Nascemos aqui, nascemos ali, nascemos na Arábia, nascemos na África, nascemos na América, nascemos no comunismo, nascemos no capitalismo, nascemos numa ilha. Tudo isso influenciará nesses arquivos. A maioria desses arquivos é produzido sem a vontade do eu. Você recebe uma carga genética independentemente da sua vontade. Você vive e armazena experiências vividas dentro do útero materno independente da sua vontade. Você nasce num ambiente geográfico, cultural e histórico independente da sua vontade. A realidade é que nós não somos livres para pensar. Nossos pensamentos estão distorcidos e contaminados. Analise você mesmo. Observe quanta bobagem a gente pensa e manifesta ao longo de nossas vidas, e depois de passado 10, 20 anos, quando a gente olha em retrospectiva, quando a gente olha para trás, a gente vê quanta besteira a gente pensou, quanta maneira imprópria de se conduzir perante a vida manifestamos. A gente estava contaminado por aquele momento. Hoje a gente está contaminado por outro momento, não mais por aquele, de forma que, quando olhamos em retrospectiva, não estando mais contaminados por aquele momento, a gente vê as besteiras que a gente fez. Hoje estamos contaminados por outro momento, por assim dizer. É difícil admitir isso. É doloroso admitir isso, porque todos discursamos em favor da liberdade. Eu quero ser livre. Eu sou livre. Mas naquilo que é mais básico, naquilo que é mais essencial, normalmente nós não somos livres, que é no campo psíquico. Na realidade, não somos livres para pensar. Na maior parte do tempo, não pensamos o que queremos e nem quando queremos. Porque, como eu disse anteriormente, além de tudo, dessas contaminações, além de tudo, existem os fenômenos inconscientes que constroem pensamentos independentemente da vontade do eu. Como eu disse agora há pouco, você é livre para pensar? Eu sou verdadeiramente livre para pensar? Na maior parte do tempo, não pensamos o que queremos e nem quando queremos. E eu vos digo que as piores prisões são as mentais. Não há prisão humana de concreto e ferro
que seja semelhante às prisões mentais. E se eu não sou livre para pensar como eu quero e quando eu quero, se o meu eu não passar a governar essa nave mental, depois de os pensamentos já estarem elaborados, se o meu eu não interferir, eu serei um prisioneiro mental, completo e total. E essa é a condição em que a maioria das pessoas vivem. E cada ser humano tem suas subjetividades e particularidades. Observe isso depois de tudo isso que estamos conversando. Poxa, olha como é complexa essa nave mental. Nem livres somos mentalmente. Não somos livres mentalmente. E cada ser humano tem suas subjetividades, suas particularidades. Cada ser humano tem seus traumas. Cada um tem sua história. A mente humana é tão complexa, tão cheia de subjetividades, fenômenos inconscientes que constroem pensamentos, fatores externos, na sua grande maioria, que contribuem para o arquivamento de experiências no nosso córtex cerebral. Tão complexo tudo isso, de forma que, na realidade, não somos livres para pensar. Além de tudo isso, cada ser humano tem suas subjetividades, particularidades, cada ser humano tem seus traumas, cada um tem a sua história. Portanto, pense em tudo isso e pense muito bem antes de ser juiz do seu próximo. Estou explicando brevemente esses fenômenos psíquicos. Pesquise mais a fundo cada tópico desse que eu citei. Estou falando tudo isso para que você pare e pense muito bem antes de ser juiz do seu próximo. Olha como a nossa mente, a nossa nave mental é complexa. Olha como ninguém é livre. Cada ser humano é um universo isolado, somos ilhas individuais. A loucura e a racionalidade são mais próximas uma da outra do que imaginamos. A loucura e a racionalidade são muito próximas. Muito mais do que imaginamos. Somos tão complexos. Olha para você ver a complexidade da nossa mente, da nossa psique, do nosso eu. Somos tão complexos que quando não temos um problema, nós criamos um problema. A gente não precisa ter problema, coisa que já temos bastante. Mesmo que não tenhamos, a gente sempre cria um. Tem um outro detalhe, mais um. Quando eu falo do outro, quando eu falo de você, quando você fala de mim, quando eu falo do outro, na realidade eu estou falando de mim.
Quando eu falo do outro, na realidade eu estou falando de mim, pois conhecemos o outro sempre a partir de nós mesmos. Nós sempre conhecemos o outro a partir de nós mesmos, a partir da base de dados que temos em nós mesmos. Nossos pensamentos jamais incorporam ou representam o outro na sua plenitude. Quando eu falo do outro, eu estou falando de mim, baseado naquilo que eu tenho arquivado em mim. De forma que os nossos pensamentos a respeito do outro jamais incorporam ou representam o outro em sua plenitude. Entenda de uma vez por todas, só Jesus, só Deus para conseguir nos acessar de forma plena, só Deus para acessar essa ilha que somos nós, individualmente. Entenda de uma vez por todas. É impossível eu transpor esse anti-espaço que me separa de você, que me separa da sua história, que me separa das suas interpretações, das suas visões, dos seus pensamentos, da sua solidão essencial. Existe um anti-espaço entre nós, pois o pensamento é de natureza virtual. Ele não incorpora a realidade do objeto pensado. Portanto, temos um anti-espaço que nos separa, intransponível. Eu nunca saberei como você pensa, como você interpreta, porque eu não tenho acesso aos arquivos mentais armazenados aí no seu córtex cerebral. Eu não tenho acesso à sua carga genética, que interfere na sua interpretação e na minha interpretação dos fatos. Eu não sei como você foi criado, as experiências que você teve. Eu não sei como realmente você está emocionalmente, quem você é, o que você intenciona. Jamais saberei. Há um anti-espaço que nos separa e só Deus, só Jesus para conseguir acessar o ser humano em sua forma plena. Espero que tenha ficado relativamente claro para você. Vamos dar sequência. Versículo 3. E por que reparas tu no argueiro ou no cisco que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Além de tudo, ainda tem essa ainda. Por que reparas tu no argueiro ou no cisco que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no olho do outro? Somos extremamente rigorosos para com o outro e complacentes para com nós mesmos, na grande maioria das vezes. O menor defeito a gente enxerga no outro. E a nossa maior podridão passa imperceptível. Então, por que reparas tu no cisco, no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou, como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? A gente quer consertar sempre o outro. Mas eu não quero saber de me consertar. Eu sempre quero consertar o outro. Eu tenho ideias de conserto sempre para o outro, quando na realidade eu tenho que consertar a mim mesmo.
Hipócrita. O evangelho ainda me chama de hipócrita. Toda vez que eu julgo o outro, toda vez que eu quero fazer a fimose dos defeitos do outro. Toda vez que eu julgo o meu próximo, sendo que eu não tenho essa capacidade. Eu quero mudar o outro, ao invés de eu mudar a mim mesmo. A obrigação que eu tenho é de me mudar, não mudar o outro. Hipócrita é desse jeito que o evangelho me chama. Hipócrita, toda vez que eu me aventuro em julgar o outro. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e, então, cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Você tem muita podridão dentro de você já. Eu sou completamente podre dentro de mim. Não há um humano bom. Bom é só Deus. Só Deus é bom, de forma que todos nós pecamos. Todos somos pecadores e todos somos iguais perante Deus. Só existe um que é bom, que é Deus. Nós todos somos maus, portanto eu sou podre. E eu quero consertar você? Eu tenho que me consertar a mim mesmo. Antes de julgarmos os outros, devemos nos julgar a nós mesmos. Antes de eu dar pitaco na sua vida, nas suas decisões, nas suas interpretações, antes disso, no mínimo, eu preciso julgar a mim mesmo. Isso é básico. Não deis, versículo 6, não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Não deis as coisas santas aos cães e nem aos porcos, porque eles não dão valor. Cães e porcos, para que você entenda o contexto, naquele tempo entre os judeus, não eram animais de estimação, viu? O teu cachorrinho, o teu poodlezinho, o teu seja lá qual for. Os cães, naquele contexto do povo hebreu dessa época, eles não eram animais de estimação. Eles eram muito desprezados, aliás. E os porcos ainda eram considerados impuros. Os cães não eram considerados bichos de estimação, eles eram desprezados pela cultura da época, e os porcos, além disso, eram considerados impuros para a religião judaica. Esta, portanto, é uma maneira de falar sobre pessoas que não podem e não querem valorizar as verdades espirituais. Então, não deis aos cães e aos porcos, para essas pessoas que não sabem valorizar as verdades espirituais, não deem as vossas pérolas, os vossos conhecimentos, os vossos tesouros, porque esses cães, esses porcos que representam essas pessoas que não estão interessadas nas verdades espirituais, não deis o que é santo a elas. Conhecimentos espirituais como esses que sobre os quais estamos conversando, que diz respeito a não julgar o nosso semelhante, não sermos juízes. Essa verdade do evangelho é uma pérola, é uma joia preciosa. Mas só que se a pessoa insistir em ser cão ou ser um porco e em não reconhecer essas verdades espirituais como essa
que estamos conversando, de não sermos juízes, julgadores do nosso semelhante, não devemos insistir em darmos as nossas pérolas para quem não dá valor às verdades espirituais. Porque eles as pisarão essas pérolas, essas joias, esses conceitos, esses ensinamentos valiosíssimos. Instrui um sábio e ele se fará mais sábio ainda. Instrua um tolo e ele será mais tolo ainda e ainda vai ficar com raiva de você. Se você instruir o sábio, ele será cada vez mais sábio e vai te amar. Se você instruir o cão, o porco, o tolo, ele se tornará mais tolo ainda e ainda vai pegar birra de você. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Versículo 7. Pedi, mudou agora o tópico da mensagem de Jesus. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Sim, o texto fala em perseverança. Buscar o que Deus tem para nós, a vontade do Senhor para as nossas vidas, em perseverança de oração. Sim, o texto fala em perseverança, em perseverarmos nos caminhos do Senhor, perseverarmos na oração. E que Deus pode, sim, nos abençoar de muitas formas e suprir todas as nossas necessidades. Sim, o texto fala disso. Para perseverarmos em oração, perseverarmos nos caminhos do Senhor. Porque Deus pode, sim, nos abençoar de muitas formas e suprir todas as nossas necessidades. Eu me enrolei um pouco aqui com a conjugação do verbo perseverar. Se eu errei aqui na conjugação, por favor, faça a vista grossa, porque meu português é muito modesto. É muito ruim meu português, tem hora que eu me enrolo todo aqui. Devemos perseverar nos caminhos do Senhor, em oração. Sim, o texto fala disso. Faça vista grossa caso eu tenha errado na conjugação do verbo aí. Agora abram comigo em Marcos, capítulo 11, no versículo 22 ao 24. Marcos 11, 22, 24. Diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Tendes fé em Deus? Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Esse texto de Marcos 11, 22, 24, frequentemente é usado em associação com esse texto que estamos estudando, Mateus 7,7. Frequentemente esses textos são associados.
Se você precisar, releia-o. E a questão aqui, tanto no texto de Marcos quanto no texto de Mateus, a questão aqui não é se Deus vai conceder, se Deus vai atender às nossas petições. Não é isso. Essa não é a questão. Porque ele diz que vai. Ele está dizendo claramente que vai atender e conceder as nossas petições. A questão aqui, eu preciso que você entenda, a questão aqui é: quem está apto a receber? Para quem está sendo dito isso? Essa é a questão. A questão aqui não é se Deus vai conceder ou atender às nossas petições, porque ele está dizendo que vai, tanto no texto de Marcos quanto no texto de Mateus. A questão aqui não é essa. A questão que temos que analisar é quem está apto a receber e para quem está sendo dito isso. Essa é a questão. E eu já vou adiantar. Deus não é Papai Noel. Deus não é Papai Noel. O que mais me irrita nos falsos profetas, por extensão, é que eles pregam, melhor dizendo, eles pregam um Jesus utilitário, um Jesus Noel. Eles fazem com que esses textos corroborem a narrativa de um Jesus Noel. Um verdadeiro Deus instrumental, ou seja, um instrumento que está a nosso serviço e disposto a realizar nossos pedidos, sonhos, que em mais de 90% são egoístas e infames. É isso que os falsos profetas pregam. O Jesus Noel, o Jesus utilitário, o Deus utilitário que está aqui para nos servir e realizar os nossos pedidos, os nossos sonhos, que em mais de 90% são egoístas e infames. Poxa, ao invés de sermos instrumentos nas mãos de Deus, é Deus que é o instrumento nas nossas mãos. Ao invés de sermos instrumentos na mão de Deus, que é o que está de acordo com o Evangelho, Deus é quem vira um instrumento em nossas mãos. É esse planeta onde está tudo ao contrário. O que é verdadeiro amor, a gente toma por falso. O que é falso, a gente toma por verdadeiro amor. Aquilo que é certo, nós reputamos por errado. Aquilo que é errado, a gente tem como certo. Esse planeta ao contrário, que ao invés de sermos instrumentos na mão de Deus, é Ele que vira instrumento nas nossas mãos. E os falsos profetas, eles só querem saber, eles só pensam no agora. Os falsos profetas, eles só querem saber do agora e não preparam a ovelha, o ser humano, para a vida. Falarei um pouco dos falsos profetas no próximo vídeo. Os falsos profetas, eles só querem saber do agora. Eles preparam a ovelha para o imediatismo. Eles não preparam a ovelha para a vida. Enquanto está tudo bem, oh, aleluias, glórias, sorrisos, festas, banquetes. Quando está tudo bem, glórias a Deus, aleluia. Porém, no momento da tempestade, do vale da sombra da morte, das orações não respondidas,
no momento em que as orações não são respondidas, a ovelha se vê perdida, não sabe se defender e não compreende a Deus. Óbvio que nunca compreenderemos Deus no rigor da palavra, óbvio. Mas a ovelha fica completamente perdida. Ela já não sabe nem se crê mais em Deus. Ela fica confusa, perdida. Ela não sabe se defender do lobo, das tempestades, do vale da sombra da morte. Ela não sabe se defender das orações não respondidas. Oh, coisa dolorosa essa! As orações não respondidas. Por que Deus não me responde? E por fim, elas caem quase que num total ateísmo. Elas ficam mornas, elas perdem a fé. O significado de Deus fica adulterado dentro delas. As ovelhas são levadas a alicerçarem a sua casa sobre a areia. É isso que os falsos profetas realizam na vida das pessoas, com esse imediatismo, com essa maneira mal intencionada com essa maneira equivocada em que transformam Jesus num Papai Noel, Jesus o Noel. Eles levam as pessoas com essa cultura do imediatismo, do Jesus utilitário, eles levam as pessoas a alicerçarem a sua casa sobre areia. E aí, quando vêm as tempestades, elas ficam sem casa, sem chão e sem rumo. Porque esse planeta é verdadeiramente um vale da sombra da morte. Existem bons momentos que devem ser vividos, aproveitados, mas o nosso descanso não é aqui. Muitas provações e muitos vales estão à nossa espera, fora aqueles que já atravessamos. Quero que você observe, portanto, o pré-requisito ou um dos pré-requisitos para que possamos alcançar aquilo que buscamos ou pedimos. Eu quero quebrar essa lógica do Jesus Noel nas nossas vidas, nas suas vidas. E eu quero então, portanto, que você observe um dos pré-requisitos para que verdadeiramente possamos alcançar e entender, para que possamos entender e para que possamos alcançar aquilo que buscamos e pedimos, para que possamos entender o que está sendo dito, tanto aqui em Mateus capítulo 7, versículo 7, como o que está dito em Marcos 11, 22, 24. Abra lá em João, capítulo 15, versículo 7. Olha o que diz João 15, 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha, eu quero que você observe muito atentamente um dos pré-requisitos para alcançar aquilo que buscamos ou pedimos e para desmistificar essa lógica do Jesus Noel. João começa a clarear o nosso caminho. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E a pergunta fundamental que daí deriva é:
Eu e você estamos verdadeiramente em Cristo? Você não tem que responder para mim e nem eu responder para você. Verdadeiramente, eu e você estamos em Cristo de verdade? Porque se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Em segundo lugar, a sua palavra, a palavra de Deus, está verdadeiramente em nós? Eu e você estamos verdadeiramente em Cristo? 2, a sua palavra está verdadeiramente em nós? Pois essa é a condição para recebermos. Essa é a condição. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Só que eu vos adianto, estar verdadeiramente em Cristo e a palavra dele estar verdadeiramente em nós é muito mais do que teatro. É muito mais do que eu dizer da boca para fora. Os nossos teatros não significam nada perante o reino espiritual e perante Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, o cabra tem que ter coragem. É muito mais do que palavras bonitas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, esse é terrível. Amar o próximo e seja o próximo quem quer que ele seja. Amar o próximo como eu amo a mim mesmo. É muito mais do que palavras bonitas, textão de rede social, teatros que não significam absolutamente nada diante do reino espiritual, porque estamos nus, somos flagrantes diante do reino espiritual. Nossos teatros não significam nada perante Deus. Estar verdadeiramente em Cristo e a sua palavra estar verdadeiramente em nós, sonde-se, analise-se, pois essa é a condição para recebermos tudo o que pedimos em oração. Pois quem verdadeiramente em Cristo está em Cristo, não pede nada que seja contra Deus. Não pede nada que seja para a satisfação do próprio ego. Quem verdadeiramente está em Cristo, e quando a palavra de Cristo está verdadeiramente em nós, a gente não pede nada que seja contra Deus. Porque Cristo, o Espírito Santo está em nós, então a gente não pede nada contra Deus. E a gente não fica insistindo em coisa que é para o nosso ego. E nunca, jamais se esqueça. Somos chamados a compartilhar a cruz de Cristo, tá bom? Somos chamados a compartilhar a cruz de Cristo. E isso é estar em Cristo, em essência, intrinsecamente. Isso é estar em Cristo. É compartilharmos a cruz do nosso Salvador. Não se esqueça disso, somos chamados a compartilhar a cruz de Cristo. E isso é estar em Cristo. E cruz é morte. Cruz é dor.
é crucificar a mim mesmo, as minhas vontades, as minhas paixões, o que eu acho, eu crucifico juntamente com Cristo. Isso é estar em Cristo, em essência. Abra comigo Mateus. Gostaria que esse vídeo ficasse mais curto. Infelizmente não ficou. Nunca fica. Leia. Abra comigo em Mateus capítulo 16, 24 ao 25. Eu vou tentar ser mais rápido. Ao menos agora. Mateus capítulo 16, 24 ao 25 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. Para corroborar o que eu acabei de dizer. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. Versículo 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O nosso caminho é caminho de cruz, a cruz de Cristo. Somos chamados a compartilhar a cruz de Cristo. Temos que ter, eu preciso que você entenda isso com o coração, muito mais até do que com a mente. Temos que ter uma ligação orgânica com Jesus. Você entende? Quando eu falo de ligação orgânica, precisamos ter uma ligação orgânica com Jesus. Para corroborar isso que estou dizendo, vai lá, João capítulo 15, versículo 5. João capítulo 15, versículo 5. Olha o que diz. Eu sou a videira. Eu, Jesus, sou a videira. Vós as varas ou os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Vou ler de novo. Olha a ligação orgânica que eu estou dizendo. Eu, Jesus, sou a videira. Vós, nós, somos as varas ou os ramos. Quem está em mim, quem está em Jesus, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos ser um com Jesus. Um com Jesus é uma ligação orgânica, inseparável, intrínseca. Caminho esse de cruz. Que a palavra dele esteja verdadeiramente em nós e que nós estejamos verdadeiramente em Cristo. Orgânica essa ligação, sermos um com Jesus. Essa é a condição para recebermos. Ele diz que tem para dar. A questão é para quem que ele está dizendo isso? É para quem é um com ele. Para quem tem uma ligação orgânica. Olhe para dentro de você. Você já parou para pensar? Cabe aqui uma reflexão. Você já parou para pensar se Deus tivesse transformado em realidade tudo aquilo que em oração nós já pedimos a Ele desde sempre? Ou desde que o aceitamos em nossas vidas? Você imaginou se Jesus tivesse transformado em realidade tudo que a gente já pediu ao longo da vida?
Você já parou para pensar quantas besteiras nós já pedimos? Quantos pensamentos e desejos equivocados nós já manifestamos? Quantas coisas fúteis e que visam apenas a satisfação do ego a gente já pediu? Quando a gente olha em retrospectiva, em retrospecto para trás, você já notou quanta besteira, quanta imbecilidade a gente já pensou, já pediu, já manifestou? Tem coisa que a gente tem vergonha. Muitas vezes eu tenho vergonha de mim mesmo, das aberrações que eu manifestei anteriormente, na minha infância, na minha adolescência. E daqui 10, 20 anos eu olharei para o dia de hoje. Quantas bobagens eu continuo pensando, manifestando, pedindo. Você imagina se Deus tivesse materializado tudo isso? Ah, porque eu queria, de todo o coração eu queria. Queria, pedi, orei, determinei. Deus, pela misericórdia, não me atendeu. Porque Ele atende aquele que verdadeiramente está nele. Porque quem verdadeiramente está nele não é um idiotado do ego, do imediatismo, das coisas fúteis. Aquele que é nascido de Deus não vai contra Deus. Aquele que tem uma ligação orgânica contra Jesus, com Jesus, melhor dizendo, aquele que tem uma ligação orgânica, que é um com Jesus, ele não é contra Deus. Seus pedidos não são contra Deus. Abre lá em Tiago 4,3. Acabando minha água. Tiago 4,3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Você imagina se Deus já tivesse atendido todas essas insanidades que eu manifesto desde sempre, ao longo da minha história? Ele não atende por misericórdia até da minha vida. Tiago 4,3 diz, corrobora isso que eu estou dizendo: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Para receber tem que ser um com Jesus. Agora, quando você pede mal para gastar em deleites, você não recebe. Até pela misericórdia de Deus, Deus passa um pano. Fala, filho, não tem condição uma coisa dessa. Quantas vezes nós queremos apenas satisfazer os desejos e os sonhos do nosso coração? Coração, eu adoro isso. Deus tem misericórdia da gente, porque a gente quer satisfazer os desejos do nosso coração. Esse é o desejo do meu coração, é o sonho do meu coração. Olha o que Jeremias diz sobre o nosso coração. O evangelho todo diz muito a respeito do nosso coração. Mas olha o que Jeremias diz. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Bom é só Deus. Nosso coração é perverso em essência. Somos perversos em essência. Não sou eu que digo isso, Jesus disse isso. Bom é só Deus, perfeito é só Deus, digno de toda honra e toda glória, só Deus. Isso não cabe a homem nenhum, em nenhuma era, em nenhuma época da história humana. Só Deus é digno de toda honra e toda glória, só Deus é bom. Enganoso é o coração mais que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Entenda de uma vez por todas, a oração é poderosíssima, poderosíssima a oração. Porém, quando feita em concordância com a vontade de Deus.
pois Deus está comprometido com o seu propósito. A oração é poderosíssima quando feita em concordância com Deus, pois Deus está comprometido com o seu propósito e não com as nossas expectativas utilitárias. Não com as nossas expectativas utilitárias. Deus não compromete a estabilidade do universo, franqueando o acesso ao controle do mundo a homens e mulheres pecadores. Deus não é louco. Deus não vai comprometer a estabilidade do universo, porque nós somos loucos. A gente quer dar um planeta para a amada, quando a gente está apaixonado. Eu vou dar Júpiter para você. Deus não vai comprometer a estabilidade do universo, franqueando o acesso ao controle do mundo a homens e mulheres pecadores, cujo interesse em Deus é apenas o de adquirir bênçãos para a satisfação do seu ego. Você acha que Deus vai franquear a estabilidade, o controle do universo aos nossos desejos mais egoístas? Nosso interesse em Deus sendo apenas o de adquirir bênçãos para a satisfação dos nossos egos? Você acha que Deus vai conceder tudo que a gente pede? Lembre-se, a oração, poxa, guarde isso, a oração é muito poderosa, sim, mas se formos um com Jesus, a oração é extremamente poderosa. Mas tem que ter essa ligação orgânica. Faça uma autoanálise, faça a viagem. Se a nossa oração estiver alinhada em concordância com a vontade de Deus, porque Deus é soberano, a oração é muito poderosa se formos um com Jesus e se a nossa oração estiver alinhada em concordância com a vontade de Deus, porque Deus é soberano. Eu sei, por vezes, até pedidos legítimos, lícitos, não são atendidos. Eu sei. Existem pedidos que são até lícitos, são legítimos. E por que eles não são atendidos? A cura de uma doença, a restauração familiar, a libertação dos vícios, a cura do câncer. São pedidos legítimos, lícitos, e muitas vezes eles não são atendidos. Sim, esses pedidos são lícitos, muitas vezes legítimos, mas eu vos digo, se não estiver de acordo com a vontade soberana de Deus, esses pedidos não serão atendidos. É lícito você pedir a cura do câncer. É lícito. Mas se não estiver em concordância com a vontade de Deus, eu sinto, mas eu não serei atendido, você não será atendida. Porque Deus tem seus mistérios. Seus pensamentos são superiores aos nossos. Deus sabe o que faz. Deus tem seus propósitos. E quem é um com Jesus, quem tem essa ligação orgânica com Deus, entende isso. Não com a mente, entende isso com o coração. Quem é um com Deus, quem tomou a cruz de Cristo, entende isso com o coração, ainda que racionalmente a gente não entenda.
Somente o espiritual, somente o espírito entende, o coração entende, a minha alma entende. A minha psique não dá conta. Eu orei pela cura do câncer e mesmo assim a pessoa morreu. Psiquicamente, muitas vezes eu não entendo, mas quem é um com Jesus entende que ele é superior a tudo e ele tem propósitos muito superiores aos nossos. Abre comigo Tiago 4, 13 ao 16. Tiago 4, 13 ao 16. A vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus é soberana. Tiago 4, do 13 ao 16. Eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Ao invés de dizermos que faremos isso ou aquilo, devemos entender que tudo depende da vontade de Deus. Se Deus quiser, se for da vontade de Deus, iremos, faremos. Essa é a realidade da vida. E todo pensamento que não reflita essa realidade imutável da vida é idiotice, é coisa vã. Concebemos desejos em nossos corações, mas precisa estar em concordância com a vontade de Deus, tem que estar alinhado com a vontade de Deus, ainda que muitas vezes sejam desejos lícitos. Se não estiver de acordo com a vontade de Deus, não será atendido. E existe também ainda uma outra questão que requer de nós paciência. É a questão do tempo de Deus, do tempo para todas as coisas. Tudo tem seu tempo. Tempo de plantar e tempo de colher. Tudo tem seu tempo. Hoje é tempo de plantar, amanhã é tempo de colher. Alguns pedidos, algumas orações não serão atendidas por não estarem em concordância com a vontade de Deus. Outros pedidos, outras orações requerem tempo para serem atendidas, tempo para que Deus nos prepare para receber, muitas vezes. O tempo de Deus para nós, o tempo de plantar e o tempo de colher, o tempo que nós necessitamos para sermos preparados. Aí você pode estar se perguntando, poxa, e como orar e saber a vontade de Deus? Como orar corretamente? Você pode estar se perguntando, como muitas vezes eu me perguntei,
Como orar e saber a vontade de Deus? Como orar corretamente? Você já sabe que temos Você já sabe que temos que tomar a cruz de Cristo e segui-lo. Essa é a vontade de Deus. 2, que temos que ser um com Ele, uma união orgânica. Você já sabe disso. Essa é a vontade de Deus. Mas atente para mais um detalhe no segmento dessa explanação, dessa nossa leitura. Atente-se para mais um detalhe. Vamos aqui no segmento aqui. Nós paramos no 9, né? Porque aquele que pede, nós começamos uma retrospectiva aqui. Versículo 7. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Já lemos. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Qual de vós vai fazer uma insanidade dessa, fará uma insanidade dessa? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu, nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Se vós, vou repetir, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Aqui, em Mateus, o texto fala em bens. Dar bens, está falando do peixe, do pão, tá? Dos bens. Sendo maus, a gente procura dar boas coisas aos nossos filhos, bens, peixe, né? Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? A gente é mau, mas se o filho pede pão, a gente dá pão, não pedra. Então, o texto aqui fala em bens, aqui o texto de Mateus. Sim, eu digo sim, é óbvio. Óbvio, Deus pode nos abençoar com toda sorte de bens e bênçãos, das mais variadas maneiras, das mais variadas formas. Deus, sim, pode nos conceder bens materiais. É desejo de Deus nos abençoar com bens materiais. A gente está pedindo pão, Deus tem prazer em nos dar pão. Bens materiais para o nosso sustento, para o nosso regozijo. Mas eu queria que você acompanhasse comigo e lesse comigo. Abre lá, Lucas 11, versículo 13. Logo eu vou encerrar, eu prometo. O vídeo está extremamente longo. Abre lá, Lucas 11, capítulo 11, versículo 13. Vamos ler esse texto, porque esse texto de Lucas é um complemento desse texto aqui que nós acabamos de ler em Mateus. Ele é um complemento do texto de Mateus. Tá lá, olha o que Lucas diz. Pois se vós, sendo maus,
sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Olha que maravilhoso isso. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Aqui está a oração primordial. Aqui está posto o eixo no qual tem que girar nossa vida de oração. Aqui está posto o eixo no qual deve girar a nossa vida de oração. O Espírito Santo. A água vai ter que dar agora, acabou. O texto de Lucas não fala em pedir e buscar qualquer coisa, não. Mas pedir o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo em nós. Essa é a oração primordial. Aqui está o eixo. Aqui está o eixo em que deve girar a nossa vida de oração, enquanto entes terrenos. A plenitude do Espírito Santo em nós. Deus quer nos abençoar com pão, com bens materiais, sim, mas o cerne da nossa vida, o cerne da nossa oração deve estar voltado na plenitude do Espírito Santo em nós. O texto de Lucas não fala em pedir e buscar qualquer coisa, mas buscarmos, pedirmos o Espírito Santo. E Deus, Ele quer nos conceder o Espírito Santo. Quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Peça, busque o Espírito Santo na sua plenitude, com todas as suas forças, e Deus concederá. Deus concederá o Espírito Santo sobre a minha vida, sobre as vossas vidas. Temos que pedir e buscar com todas as nossas forças. É nisso que a nossa vida de oração tem que girar. Esse é o eixo. O Espírito Santo é a nossa maior necessidade. Eu preciso que você entenda isso de uma vez por todas. A maior necessidade não é o carro novo, a casa nova, a roupa nova. Isso é importante, é importante. Deus quer nos conceder, quer. Mas o Espírito Santo é a nossa maior necessidade. Eu digo que é a nossa única necessidade, pois se tivermos o Espírito Santo, nós temos tudo. O Espírito Santo é o Deus em nós. Essa é a nossa maior necessidade. Não existe nenhuma necessidade que possa sobrepor a essa. O Espírito Santo é a nossa maior necessidade. A primeira, mais constante e mais urgente necessidade da vida cristã é o Espírito Santo, entenda isso. A primeira, mais constante, mais urgente necessidade é o Deus em nós, porque Deus faz o que quer sempre, entenda isso. Precisamos do Deus em nós, porque Deus faz o que quer sempre. Portanto, Deus se compromete apenas com o crente cheio do Espírito Santo. Quando eu falo crente, não é
o de determinada religião, tá bom? Entenda isso. O crente aqui é aquele que crê, é isso que eu quero dizer. Deus se compromete apenas com o crente cheio do Espírito Santo, que é o Deus em nós. Deus Pai se compromete apenas com o crente cheio do Espírito Santo, com o Deus em nós. E em última análise, Deus se compromete em fazer o que Ele, Deus, quer quando diz: pedireis o que quiserdes e vos será concedido. Em última análise, entenda isso. Se preciso for, volte no começo do vídeo e comece tudo de novo. Eu sei que não é fácil. Deus se compromete em fazer o que Ele quer quando diz: pedireis o que quiserdes e vos será concedido. O Espírito Santo é o Deus em nós e Deus nunca vai contra Deus. Você consegue entender isso? O Espírito Santo é o Deus em nós e Deus em nós nunca vai contra Deus. Deus Pai. Deus não vai contra Deus. Por isso que ele se compromete comigo quando eu estou cheio de Deus. O homem cheio do Espírito Santo não irá pedir e, sobretudo, insistir em coisas vãs e egoístas. O homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, ele não vai pedir e, sobretudo, insistir em coisas vãs e egoístas, coisas contrárias à vontade de Deus, porque Deus não vai contra Deus. A gente pode até ter derrames de infantilidade e egoísmo. Pode, porque a gente é falho, mas a gente não vai perseverar nesse caminho de engano, porque o Deus em nós vai nos confrontar, vai nos clarear a mente de que não é possível Deus ir contra Deus. Seremos iluminados a todo momento com essas revelações. Eu não vou ficar insistindo numa coisa vã. Posso até pedir, porque eu sou infantil mesmo, em vários aspectos, em vários momentos da vida. Mas eu não vou ficar naquela insanidade contra Deus, porque o Deus em nós, o Espírito Santo, iluminará as vossas mentes. E quando eu pedir e não for atendido naquilo que é lícito, como eu disse agora há pouco, eu não vou insistir com infantilidade, não vou. Posso até derramar infantilidade em momentos da vida. Tranquilo. Mas eu não insistirei nessa tolice. E também quando eu pedir e não for atendido naquilo que é lícito, eu entenderei e serei consolado pela vontade soberana de Deus. A nossa mente, o nosso eu, ele será inundado de luz. Viveremos momentos de trevas, vale de sombra da morte, mas perceberemos a presença de Deus ao nosso lado. O Evangelho contempla o vale da sombra da morte, mostra as possibilidades de enfrentarmos os vales da sombra da morte, mas existe uma certeza que Deus sempre está conosco. Quando o Espírito Santo, Deus em nós, verdadeiramente está em nós, verdadeiramente está em nós, derrames de lucidez e luz nos são apresentados. Deus derrama da sua luz em nós, clarifica o nosso entendimento.
clarifica a nossa mente, de forma que mesmo quando pedirmos e não formos atendidos naquilo que é lícito, o Deus em nós nos consolará, nos fará entender que a vontade de Deus é soberana. Deus, o Espírito em nós, nos consolará. Entenda, os propósitos de Deus são infinitamente superiores. Por isso que precisamos do Espírito Santo na nossa vida, na sua plenitude, para termos uma ligação verdadeiramente orgânica com Jesus. Verdadeiramente orgânica com Jesus. Precisamos do Espírito Santo, porque entenderemos com a nossa alma que os propósitos de Deus são superiores aos nossos. Deus sabe o que faz e Ele vê aquilo que nós não vemos. Ele nos consolará quando não formos atendidos naquilo que é lícito. E clarificará a nossa mente quando estivermos sendo meramente idiotas, estivermos idiotados por essa vida. O Espírito Santo clarificará a nossa mente, iluminará a nossa mente. Versículo 12, para finalizarmos. Ele finaliza de uma forma que eu amo. Eu amo esse ensinamento aqui do versículo 12 do capítulo 7. Portanto, ele é praticamente uma síntese de tudo que estamos dizendo. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Eu vou até ler de novo. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens, tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Eu amo esse ensinamento, ele é sobremodo maravilhoso. Tudo aquilo que você gostaria que fosse feito para você, proponha você primeiro na direção do outro. É isso que o Evangelho está dizendo. Você quer que ninguém te julgue? Não julga ninguém. Trate o seu semelhante da maneira como você gostaria de ser tratado. Proponha você primeiro esse caminho. Estamos verdadeiramente em Cristo? Dá para começar por esse versículo 12 aqui. Podemos começar a nossa caminhada por esse versículo 12 aqui, se você preferir. Comece exercitando isso. Aquilo que você gostaria que fosse feito para você, proponha você primeiro na direção do outro. Nisso consiste a lei e os profetas. Essa é a lei e os profetas. Faça para o seu semelhante aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Proponha, aliás, proponha você primeiro esse caminho. Maravilhoso esse ensinamento. Se você quiser começar, comece por aqui. Por esse versículo final desse vídeo, nesse dia de hoje. Essa é a lei e os profetas. Eu oro a Deus para que Deus confirme essa palavra no seu coração, que você seja iluminado por essa revelação. Que Jesus seja abundante em sua vida, que o Espírito Santo, o Deus em nós, seja abundante em sua vida.
Deus não vai contra Deus, e Deus faz aquilo que Ele quer. A gente não vai ficar insistindo em bobagens e infantilidades se verdadeiramente nós tivermos Deus em nós. Aquilo que pedirmos, estando Deus em nós, será concedido, se for da vontade de Deus. A oração é poderosa. Mas, em primeiro lugar, precisamos do Deus em nós, precisamos da plenitude do Espírito Santo, para que venhamos a entender os caminhos de Deus, pois estaremos andando com o Deus em nós, e nada melhor do que o Deus em nós para nos instruir no caminho em que devemos andar. Entenderemos Deus, pois Deus estará em nós de forma abundante, de forma plena, e nossos pedidos estarão em convergência com a vontade de Deus. E quando não estiverem, entenderemos, seremos consolados e viveremos não no fantástico mundo de Bob em que muitos se encontram, no País das Maravilhas, o Alice no País das Maravilhas. Não viveremos essa utopia irreal. Viveremos e pisaremos o chão da realidade. O chão da realidade. Nossa mente será clarificada pela revelação do Espírito Santo que habita em nós. Derrames de luz serão concedidos para as nossas vidas, de forma que pisaremos o chão real, não o fantástico mundo de Bob. Pisaremos o chão da realidade. Estaremos preparados, não para o imediatismo propagado pelos falsos profetas, não. Estaremos preparados para a vida, para o vale da sombra da morte, para as agruras desse planeta, para as doenças, para os dissabores, para as fraquezas, para as impossibilidades. Estamos sendo preparados para habitarmos com Jesus na Jerusalém Celestial. Estamos sendo preparados para algo maior, algo eterno. Por isso, os pensamentos de Deus são superiores aos nossos. Deus sabe o que faz e precisamos da plenitude do Espírito Santo para que sejamos iluminados pelas verdades do nosso Deus, pelas verdades do Evangelho. Estamos sendo preparados para uma vida eterna ao lado do nosso Deus. E é isso que Deus visa em primeiro lugar. A salvação da nossa alma é o bem mais precioso que temos, é a salvação, a vida eterna diante do nosso Deus. E Deus sabe como nos conduzir, sabe quando dar e quando não dar, sabe quando é momento de findar a nossa caminhada aqui nessa terra e sabe qual o momento de prosseguirmos, sabe qual o momento de recuarmos e o momento de avançarmos. Deus enxerga tudo de uma maneira que nós não enxergamos. Precisamos da plenitude do Espírito Santo em nós. Ele é o nosso Deus. Que Deus vos abençoe e vos guarde em todos os teus caminhos e que complete essa mensagem em vossos corações. Muitas coisas eu ainda poderia dizer. Tentei ser o mais breve possível. Que Deus os abençoe e vos guarde. No nome de Jesus.